Olá, pessoal. Tudo bem? Que tal? Como estão? Bem-vindos a mais uma semana de estudos. E para esta, nós iremos abordar sobre as fundamentações em genética. E precisa-se, primeiramente, de nós abordarmos a base. Nós estudamos já as falsas ideias antigas da genética, ou seja, como que se pensava que seria as características hereditárias? Como que os cientistas da antiguidade ou os filósofos achavam que se dava a transmissão da vida? E agora nós iremos abordar as fundamentações da genética mendeliana. Então, para isso, iremos estudar a primeira e a segunda lei de Mendel, tá? Considerando os aspectos de fundamentos. Então, se você já conhece as leis de Mendel, vamos revisar. Se você ainda não conhece as leis de Mendel, quais os seus princípios, os seus fundamentos para o estudo da genética, considerando a hereditariedade, fique na aula, que após a vinheta nós iremos falar da primeira lei de Mendel. Então vamos lá, sejam bem-vindos. Aqui é uma aula direcionada para os alunos do ensino médio. E se você também tem curiosidade de acompanhar essa aula, de fazer uma revisão, tá? Que não faz parte desse programa, mas que seja bem-vindo também, tá? Então, para os alunos que estão na rede do ensino médio público, os alunos da SEDUC, nós preparamos, então, essa aqui faz parte do primeiro período, tá? Do ano 2021. Aqui, nesse primeiro bimestre, aliás, nós iremos abordar o segundo período, tá? Então, assim, cada bimestre é dividido em 4 períodos, certo? E aqui nós estamos no segundo. Depois vem um terceiro, depois vem um quarto, aí encerra o primeiro bimestre. Quando começar o segundo bimestre, novamente, primeiro período, segundo período e assim sucessivamente. Então, aqui, pessoal, ainda no primeiro bimestre, nós estamos agora nessa aula no segundo período, ok? Que eu estou chamando de parte 1, estudos em genética. Aqui nós iremos abordar a primeira lei, tá? A primeira lei de Mendel. Fundamentos, ok? Bom, é importante nós fazermos uma fundamentação, tá? No aspecto histórico. Quem que foi Mendel, tá? Qual a importância do trabalho dele e o que de fato ele trouxe aqui, né, de contribuições para o estudo da genética. Pessoal, antes de Mendel, se tentava trazer algumas explicações sobre, por exemplo, né, como que se dava essa transmissão de características de pais para filhos, tá? Lá nas falsas ideias antigas da genética, por exemplo, nós estudamos o preformismo, tá? Os preformistas trouxeram a ideia do homúnculo, né, que o ser vinha em pequena miniatura, já pré-formado. Nós estudamos um pouco sobre a ideia, na época proposta também por Charles Darwin, sobre a pangênese, né, que as estruturas já vinham em pequenas cópias de si, na forma de gêmeas, que circulavam na corrente sanguínea e que depois migravam para as estruturas sexuais. Nós estudamos também outras teorias, tá? Relacionada, por exemplo, à epigênese, né, que as estruturas seriam
formadas pela combinação dos gametas masculinos e femininos, mas não se tinha uma clareza muito bem sobre a transmissão dessas características, como é que se dava isso. Então, um cientista, ele conseguiu observar uma luz no fim do túnel, isso mesmo. Então, vamos falar justamente sobre Gregor Mendel. Então, um pouquinho aqui, se vocês acompanharem aqui, Mendel, né, os trabalhos de Mendel. Então, quem foi Gregor Mendel? Ou Gregor John Mendel? Bom, nós temos aqui uma referência do período, né, que ele viveu, de 1822 a 1884. Então, aqui praticamente já no século XIX, né, 1882, século XIX. Ele nasceu em 20 de julho de 1882 e ele faleceu em 6 de janeiro de 1884, aos 62 anos. Então, isso aqui é para nós termos um norte de tempo cronológico, né? Que período que aconteceu essa descoberta. Então, vamos falar um pouquinho sobre a experiência dele, né? Que eu estou chamando de currículo. Bom, então, Mendel, ele exerceu aqui experiências, tá? Como coloquei aqui, exerceu funções como, então foi padre, né? Foi seminarista, estudou para ser padre. Ele também estudou na área da biologia, então foi biólogo, botânico. Também tinha um bom conhecimento na área de matemática, então matemático, tá? Aqui é um pouquinho do currículo de Mendel. E esses conhecimentos da área da natureza, por exemplo, foi fundamental para Mendel formular as suas hipóteses e depois, através das hipóteses, organizar as suas ideias e, por fim, as suas teorias. É lógico que ele teve uma fundamentação teórica através de experimentos. Tá? Em média, de 10 a 15 anos, ele ficou realizando esses experimentos e utilizou, para fazer essa fundamentação, essa interpretação, conhecimentos de matemática. Isso foi interessante, tá? Apesar que na época Mendel não tinha nenhuma reverência de fama, tá? Os seus trabalhos não chamaram muita atenção da sociedade científica da época, mas ele trouxe as fundamentações da genética. Então foi o cara que conseguiu visualizar a luz no fim do túnel. Encontramos uma saída para essas explicações em relação à hereditariedade. Bom, pessoal, aqui a gente traz, né, algumas informações dentro da literatura que é atribuída ao sucesso dos trabalhos de Mendel, ou seja, por que Mendel teve sucesso em suas pesquisas. Então vamos ver um pouquinho sobre esse título, né, e essas características que ele utilizou. Primeiramente, pessoal, os experimentos, tá? Vamos ver aqui. Então, eu vou fazer um destaque. Vou pegar aqui, tentar utilizar um marcador de texto para a gente visualizar melhor. Então, acompanhe. Os experimentos. Então, ele trabalhou com plantas, variações de plantas, particularmente as ervilhas. As ervilhas, então, são plantas do grupo das leguminosas, e a vantagem, pessoal, é que as leguminosas, elas são de fácil cultivo, né? As leguminosas, elas não tem muita, por exemplo, pré-requisitos de adaptação. Geralmente, onde coloca a semente, brota. Então, por exemplo, feijão, fava também são exemplos de leguminosas. Mas, na época, ele trabalhou com as ervilhas. Isso foi um dos sucessos aí para Mendel chegar em suas conclusões. Tá? Ele iniciou trabalhos também com linhagens puras. Tá? Isso foi importante porque ele começou a trabalhar com características selecionadas das ervilhas.
fazendo análise de ervilhas, por exemplo, de cor amarela, de cor verde, analisando também a textura, se é lisa, se é rugosa. Então, isso foi importante. É lógico que nessa época que Mendel estava utilizando, fazendo suas pesquisas, também outros cientistas, né, no mesmo período estavam buscando o mesmo resultado. Acontece que Mendel ele trouxe um experimento de forma mais simples, mas com uma perfeição de análise, né? E Mendel foi um grande gênio. A característica da escolha dele foi fundamental para o sucesso, né, dos trabalhos. Mas na época de Mendel, os outros cientistas também estavam pesquisando. Só que, diferente de Mendel, os outros estavam analisando, por exemplo, células eucarióticas, animais, né, as estruturas celulares, e aí não conseguiram ter muito sucesso nessa área. Mendel ele focou um grupo, vou trabalhar com as ervilhas, e daqui para frente, então, eu vou fazer as minhas interpretações, eu vou utilizar mecanismos aqui eu vou fazer a autofecundação dessas plantas e analisar os resultados. Tá? E Mendel fez isso lá praticamente no fundo, tá? No fundo do quintal de seu jardim. Tá? Então, vamos ver aqui uma outra característica. Então, ele realizou cruzamentos, né? Cruzamentos controlados, ok? Então, eu estou chamando aqui de autofecundação. A fecundação cruzada. Ele, logicamente, seguiu um método científico e depois, né, através disso, ele trouxe aqui as análises da estatística das descendências ou dos descendentes. Bom, as características, então, analisadas foram, acompanhe aí, eu vou fazer um destaque aqui na minha segunda tela. Então, tá aqui, ó, fácil cultivo e visível a olho nu. Tá? Fácil cultivo e visível a olho nu. Então, foi uma das características importantes. Se é visível a olho nu, então, de forma macroscópica, ele conseguia analisar. Ele não precisava de microscópico lá para fazer a interpretação. Então, visível a olho nu, as estruturas eram macroscópicas, tá? Pegando aqui outra característica, geram muitos descendentes. Então, ele tinha muitos resultados quando ele fazia a autofecundação das ervilhas. Isso também foi importante. A quantidade de descendentes gerados, eles faziam novamente as análises, observando a questão, por exemplo, da cor, tá? da ervilha. Outra característica, pessoal, espaço de tempo curto entre as gerações. Tá? Então, em média, de 3 a 4 meses, tá? De 3 a 4 meses, ele conseguia fazer aí as polinizações e interpretar os resultados. Então, isso era muito vantajoso, porque quando você faz um experimento e em um pequeno intervalo de tempo você consegue analisar e ter os resultados, isso te traz uma vantagem. Tá? Uma outra característica, ele analisou então as flores, né, com pétalas que permitem apenas a autofecundação. Então, eu trouxe aqui também uma morfologia, por exemplo, né, de uma flor, para nós analisarmos essa estrutura, ok? Então, eu tenho aqui um ciclo reprodutivo curto. Essas foram aqui nós estamos trazendo aqui as principais características para o sucesso, tá? De Mendel, né? Ou do genial, né? Mendel, na verdade, foi praticamente um gênio da época, né? Que não tinha nenhum tipo de recurso e nem de investimentos em pesquisa, mas ele conseguiu aí desvendar, né, esse mistério. Nós podemos considerar, a própria literatura coloca, como o pai da genética Gregor Mendel, tá? Em homenagem aí a esse pesquisador. Bom, aqui a gente traz
né, umas características em relação aos estudos por Mendel. Nós estamos chamando de 7 características. Então, por exemplo, ele analisou, agora aqui, eu vou pegar aqui, tentar pegar aqui um apontador de laser para focar aqui. Então, ele analisou a cor da corola. Então, tá aqui, ó, a estrutura branca, púrpura, né? Essa rosa aqui. Posição da flor, terminal ou axal. Comprimento do caule, né? Comprimento do caule. Se o caule era curto ou era longo. Forma da vargem, né? Então, essa ervilha aqui com constrições ou lisa. Essas constrições aqui seriam, tá? Essas ondulações aqui, ok? Cor da vargem, amarela e verde. Forma da semente rugosa ou semente lisa. E cor do cotilédone, verde ou amarelo. Então, são umas características dentro da área da botânica que ele analisou, tá? E a partir dessas análises, ele começou a tirar as suas conclusões. Aqui nós temos, por exemplo, a estrutura, né, da flor, só para nós relembrarmos um pouquinho, tá? Então, aqui eu tenho o pedúnculo, que é a estrutura que segura aqui, que dá sustentação, o pedúnculo floral. Um pouco acima do pedúnculo, eu tenho essa região chamada receptáculo floral, tá? O receptáculo onde vai interligar aqui as outras estruturas. Então, aqui eu tenho essa parte de baixo, as sépalas, tá? E essas folhas maiores, né? As pétalas. Então, sépalas embaixo e as pétalas. E aqui nós temos os estames, que são as estruturas sexuais masculinas da flor. E aqui nós temos o carpelo, que é o carpelo já... Nós temos aqui a estrutura feminina, uma interligação aqui do filete que vai se ligar aqui ao ovário e ao óvulo. Então, é mais ou menos o que Mendel, tá, utilizava. Então, Mendel fazia autofecundação. Então, ele trabalhava aqui com o estame, tá? Essas estruturas aqui, ele fazia a autofecundação para ter os seus resultados. Então, eu coloquei essa imagem porque um pouco antes nós abordamos falamos de sépalas, falamos de autofecundação. Então, aqui é justamente para nós conhecermos ou relembrarmos essa morfologia básica, tá, da flor em relação ao que Mendel utilizou, ok? Então, aqui nós temos os exemplos, né, da autopolinização e da polinização cruzada, tá? Bom, dentro do ambiente natural, né, por exemplo, os insetos são os grandes especialistas no processo da polinização, tá? Os insetos fazem isso, por exemplo, as abelhas, né, e que isso é muito importante para garantir esse ciclo reprodutivo. Então, Mendel fez esse papel, mais ou menos, aí dos insetos. Ele pegava um trabalho de paciência mesmo, minucioso. Ele pegava as estruturas da planta e fecundava essa própria planta, né? Essa flor, ok? Então, era isso que ele fazia. Então, aqui nós temos a autopolinização, com a presença aqui dos grãos de pólen, e a polinização cruzada, tá? Onde nós temos aqui a troca de material genético de uma flor com outra. Mendel fazia esse trabalho mecânico, manual, com o objetivo justamente de analisar os seus descendentes e que características eram, tá? Que características surgiam nos resultados dessa descendência, ok? Bom, então vamos lá para a organização das ideias de Mendel, tá, gente? Então vamos ver aqui, olha, cada característica de um organismo é condicionada, tá, por um par de fatores alternados, sendo um deles do pai, via gameta masculino, e outro da mãe, via gameta feminino, certo? Então, quando dois fatores são diferentes, apenas um, que ele atribuiu o termo dominante, se manifesta. O outro, recessivo, permanece encoberto. Bom, esses fatores que Mendel, né,
atribuiu, tá? Hoje a gente chama de quê? De genes, tá? O gene, que é justamente aquela estrutura que nos garante, né, o nosso patrimônio genético e de onde que nós viemos, né, garante quem são os nossos pais de fato, tá? Então, aqui ele chamou de fatores, mas seria os genes. Bom, qual que foi a ideia então? O que ele trouxe aqui? Bom, aqui nessa tabela, o que nós temos aqui, pessoal? Chamando de geração parental, tá? Geração parental. Na geração parental, eu estou chamando aqui a semente, por exemplo, amarela, de vezão. Alguns colocam azão. E aqui, tá? Ele colocou para cruzar com as sementes verdes, que a gente está chamando aqui de vezinho, tá? Então, aqui eu tenho a amarela, vezão, tá? E a verde, vezinho. Poderia também colocar aqui, por exemplo, azão, vezes, azinho. Tudo bem? Então, eu estou chamando a característica amarela aqui, nós estamos adotando, tá? VV maiúsculo, que eu estou chamando de vezão. Você pode fazer isso no seu caderno para você visualizar isso bem melhor, tá? E a característica verde, tá? Eu estou chamando de vezinho. Repetindo, poderia chamar aqui de azão e aqui de azinho. Fazendo, por exemplo, o cruzamento aqui, tá? Ele chegou a encontrar 100% de sementes amarelas, tá? Ele chegou a encontrar esse resultado aqui. Deixa eu tentar pegar aqui uma caneta. Então, como se fosse aqui vezão com vezinho. Então, aqui ele encontrou vezinho, tá? Nos primeiros resultados. Então, aqui seria 100% de sementes amarelas, tá? 100% de semente amarela. Aí, imagine Mendel aí, como que eu cruzo sementes amarelas com verde e só tenho nos resultados descendentes amarelas? Então, ele começou a observar isso e perceber que tinha alguma coisa escondida ali, né? Tem alguma coisa aqui escondida. Então, ele fez a autofecundação, tá, da geração filial 1. Ele pegou vezinho, vezes, vezinho. Então, ele encontrou na geração filial 2, tá? Ele encontrou, por exemplo, vezão, vezinho e uma verde. Então, aqui ele obteve, tá? 3 sementes amarelas, tá? Para uma verde. Com isso, ele começou a utilizar seus conhecimentos matemáticos. Então, eu tenho aqui 75% de sementes amarelas para 25% de sementes verdes, tá? Ou 3 amarelas para uma verde. Bom, aqui a gente já tem, então, um pouquinho dos resultados relacionados por ele. Então, o cruzamento com essas plantas puras se diferenciava quanto a cada uma das 7 características, aquelas características que nós abordamos, tá? Aqui, olha, eu já estou chamando de azinho, tá? Então, por exemplo, aqui a semente verde com a semente amarela, ele obtinha 100% de sementes amarelas, 100%. Eu querendo escrever aqui com o mouse, utilizando aqui o 100%. Ficou um pouquinho ruim, mas aqui é 100%, tá? Então, eu vou pegar essa geração filial 1 e autofecundar. Foi o que ele fez. Então, aqui ele encontrou, olha, amarela e verde. Então,
aqui eu tenho 25% de sementes puras, né, dominantes, homozigóticas, porque são iguais. Aqui percebo que você tem 25 de azão-azinho, 25 de azão-azinho. Aqui então você tem 50% de sementes híbridas, ou seja, diferentes, que eu vou chamar aqui de heterozigótico, tá? Então, mas todos amarelos, ó. Então 25 com 50, 75. Sobrou 25% aqui de semente verde. Então, esses 25% de semente verde, tá? Mendel associou que é uma característica que ficava escondida. Mas em dose dupla, olha aqui, azinho, azinho, a cor aparecia. Então ele começou a trazer, a colocar os seus resultados, começou a trazer aí as suas ideias e as suas interpretações matemáticas, tá? Mendel utilizou-se muito da matemática para trazer aí as suas interpretações. Então vamos ver aqui as análises dos resultados de Mendel, ok? Então estamos aqui. Mendel trabalhou com plantas ervilhas, tá? As plantas ervilhas, pessoal, foi de um gênero, tá, chamado Pinsum sativum, tá, ou Pinsum sativum, tá, que é o gênero e a espécie aí desse grupo de leguminosas. Plantas de sementes amarelas, ele cruzou com plantas de sementes verdes, tá, no caso aí. A geração constituída pelas variedades puras é chamada de geração parental, que a gente está representando aqui por P. Ou posso colocar GP, tá? Os descendentes imediatos desse cruzamento são chamados de primeira geração híbrida, tá? Diferente, ou geração filial 1. Então, a sigla F1 quer dizer geração filial 1. A descendência resultante da autofecundação de quem? De F1 é chamada de segunda geração, que a gente está chamando aqui de geração híbrida ou de segunda geração, tá? Então aqui nós apanhamos um pouco dos resultados para discutirmos. A gente traz aqui novamente algumas imagens só para reforçar a visualização por exemplo, da geração parental, tendo como resultado a geração filial 1 e tendo como resultado a geração filial 2. Para isso, então, o que nós temos? Os fatores, esses fatores que Mendel atribuía, na verdade, já se referia aos genes, mas Mendel não utilizou esse termo de genes, e sim ele utilizou o termo fatores, tá? Então, para a característica dominante, ele chamou de azão, para a característica recessiva, de azinho. Pessoal, isso aqui é um aspecto didático, porque alguns livros colocam Vzão e Vzinho, tá? O Vzão para a semente amarela e o Vzinho para a semente verde. Então, eu estou só trazendo aqui para vocês que, didaticamente, aqui nós estamos utilizando, no caso, a letra A, azão ou azinho, no lugar do Vzão e do Vzinho, tudo bem? Bom, então nós temos aqui nesse quadro, tá? Nesse quadro de Punnett, chamado tabela de Punnett, tá? Tá aqui o nome, tá? Punnett. Então nós temos aqui azão, azão, tá? Representando quem? As sementes amarelas. E azinho, azinho, representando quem? As sementes de ervilhas verde. Ao fazer as combinações, então se você for fazer isso no caderno, você vai encontrar esse resultado. Azão com azinho, eu vou ter quem? Azão, azinho. Novamente, azão com azinho, você vai encontrar azão, azinho. Novamente, azão com azinho, você vai encontrar azão, azinho. Novamente, essa última permutação, combinação, ó, você vai encontrar azão, azinho. Então, perceba que todos os resultados foram amarelos. E Mendel ficava intrigado, assim, para onde que foi então a característica verde? Então ele percebeu que tinha alguma coisa escondida ali. Tinha alguma coisa escondida que ele não sabia, então ele queria descobrir. Por que não saía nenhuma semente, nenhum filhote verde, já que eu estou cruzando amarelo com verde, né? Bom,
Então, aqui no resultado, tá? No resultado de Mendel, se você for perceber, todos os resultados aqui, todos os descendentes, foram heterozigóticos. Esse termo heterozigótico, né, hetero, diferente, ou também chamado de híbrido. Então, eu tenho, por exemplo, um gene diferente do outro, tá? Que eu estou representando por letras. Eu tenho um azão e um azinho. Então, o azão é diferente do azinho. Mas Mendel percebeu que a característica, tá, do azão, ou do vezão, como queiram chamar, ela tinha uma expressão que escondia a característica da outra semente. Então, sabe o que ele fez? Eu vou pegar o resultado da geração filial 1, eu vou pegar esse resultado e vou autofecundar com ela mesma. Então, ele fez isso. Ele pegou, então, nessa outra, tá aqui o outro quadro, né? Então, ele pegou os gametas azão, azinho, ele pegou e fez autofecundação. Então, pegando azão, azinho, com azão, azinho, eu vou autofecundar. Então, ele percebeu que no resultado apareceu uma verde. Então, aí ele começou a perceber que, por exemplo, as suas hipóteses, que poderia ter alguma coisa escondida ali, de fato, né, ela apareceu. Então, ele começou a estudar essas características e utilizar a interpretação matemática, tá? Então, por exemplo, o azão, a gente está chamando aqui de homozigoto dominante, que é uma semente pura, tá? Aqui eu tenho 25% de homozigoto puro dominante. Por que homozigoto? Porque são iguais, olha, azão, azão, tá? Esse outro aqui, azão, azinho, e o terceiro, azão, azinho. Então, são heterozigoto, tá? Aqui eu tenho amarelo e verde. Só que o verde não vai se manifestar, porque o amarelo tem uma expressividade maior, que de repente Mendel poderia utilizar aqui o termo dominante, tá? De expressão. Tem uma característica que não deixa a outra semente aparecer, tá? Então, aqui nós temos 50%, tá, de genes heterozigóticos. Então, uma mistura aqui, só que percebo que o verde não aparece. O verde só vai aparecer, pessoal, aqui, olha, azinho, azinho, ok? Esse azinho, azinho, ele é uma característica homozigótica, tá? Porque são iguais, só que eles apareceram em dose dupla e de forma recessiva. Então, aqui eu tenho um homozigoto recessivo puro. Por que o verde apareceu, então? Porque ele veio em dose dupla. Ele não teve nenhuma presença de gene dominante. Então, aqui eu tenho 75% de sementes amarelas para 25% verde. E Mendel fez esses cruzamentos várias e várias vezes para analisar se os resultados eram o mesmo, se tinha alguma coisa diferente. Quando ele percebeu que ele tinha sempre esses resultados, né, ele começou então a formular as suas leis, a sua primeira lei, a sua interpretação com relação à característica, tá, dos descendentes. Tudo bem? Então, vamos lá. Na sequência, eu vou só colocar aqui essa imagem que eu trouxe para vocês. Tá? Então, vamos perceber aqui um pouquinho dessa ideia. Eu esqueci de desmarcar a animação, tá? Mas eu vou abordar ela aqui. Então, nós temos os cromossomos iguais, tá? São homólogos. Tá? Bom, Mendel ele não chegou a trabalhar com essas estruturas, mas aqui é para a gente ter uma ideia de como está a percepção lá da visão de Mendel. Bom, eu tenho aqui os cromossomos bonitinho. Nesse cromossomo aqui eu tenho as perninhas dos cromossomos, ó, que eu estou chamando de cromátides. Como estão na mesma posição, aqui são homólogos, tá? Cromátides irmãs. Então tá aqui. Eu tenho aqui esse cromossomo aqui tem um centro, né? Que eu estou chamando de centrômero, tá? Centrômero, ok? Então eu estou chamando esse de pai e esse aqui de mãe, ok? Bom, esses cromossomos, eles vão fazer o quê? Uma
separação aqui e uma troca de material genético. Então perceba que os cromossomos eles vão se separar aqui, tá? Então eu tenho aqui uma parte aqui da cromátide para esse lado e a outra cromátide para esse outro lado, do mesmo jeito aqui, tá? Então esses cromossomos que se separam, eles vão trocar material genético, que é só para a gente ter uma ideia da separação desses cromossomos e da troca de material genético, né? Medem seus resultados, possivelmente isso aqui ocorria lá com as ervilhas, tá? Então, o que foi que Mendel formulou, né? A primeira lei, que a gente pode chamar de lei da pureza dos gametas ou lei da segregação dos fatores, tá? Então, o que que diz aqui? Vamos analisar? Deixa eu só fazer aqui novamente um destaque. Então, olha, cada característica é determinada por um par de fatores que segregam, tá, durante a formação dos gametas, os quais são puros, tá? Bom, então eu posso atribuir a primeira lei de Mendel como monohibridismo, tá? Porque os gametas são puros. Eu trabalhei com um par de gametas, que ele chamou de quê? De fatores, ok? Eu posso chamar também de lei da pureza dos gametas, tá? Então, é o que está atribuído aqui, tá? Então, esse é o enunciado da primeira lei de Mendel. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos aplicar um pouquinho aqui os conhecimentos da genética básica, considerando as leis de Mendeliana, para a gente finalizar a nossa aula, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, em cajus, o gene que determina a cor vermelha, tá, do pseudocarpo, tá? Pseudo quer dizer falso, né? Aquela estrutura que protege lá a região da castanha. É dominante, tá? Então, aqui, ó, a cor vermelha do pseudocarpo é dominante. O que é dominante sobre o que determina a cor amarela, tá? Do cruzamento entre cajueiros heterozigotos, ok? Então, os pais são heterozigotos, observaram 80 novas plantas. Dessas, espera-se o número de plantas com caju vermelhos sejam. Então, a ideia aqui é pegar o mesmo raciocínio de Mendel. O que Mendel faria, né? Então, tá aqui, a gente está representando, olha, o azão está sendo que a cor dominante para, no caso aqui, a cor vermelha, tá? Determina a cor vermelha do pseudocarpo, ok? E o azinho, aqui no texto está me dizendo que é o recessivo para a cor amarela. Bom, se ele me diz, pessoal, que o gene que determina a cor vermelha é dominante, então eu estou chamando aqui de azão, tá? Poderia chamar de vezão também. Se ele me diz que essa cor vermelha é dominante em relação à cor amarela, eu estou chamando a cor amarela de azinho. Tudo bem? Então, essa é aqui a nossa interpretação, onde nós extraímos aqui essa informação do texto. Quando eu faço o cruzamento desses genes, então eu tenho aqui, eu vou encontrar azão, eu vou encontrar azão-azinho e vou encontrar azão-azinho e azinho, tá? Bom, perceba que você tem aqui 3 dominante para a cor vermelha, tá? De 4 possibilidades, de 4 filhotes aqui, de 4 gerações, você tem 3 vermelhas e eu tenho só uma amarela. Então, de 4 resultados, eu tenho 3 vermelhas, tudo bem? Olha, de 4 resultados que nós tivemos aqui, eu tenho 3 dominantes, tá, vermelhas. Como que eu sei a vermelha? Porque ela representa o azão. Então, aqui é vermelho, o azão. O azão-azinho é vermelho, o azão-azinho é vermelho. Então, a gente vai utilizar agora
uma regra matemática. Bom, 3/4 é o meu resultado aqui. De onde que saiu esse 3? São os 3 dominantes de cor vermelha. Por que 3/4? Porque eu encontrei 4 resultados, 4 filhotes aqui, ó. Eu tenho 4 filhotes. Desses 4 filhotes, eu tenho 3 para o pseudocarpo de cor vermelha e 1 de amarela. Tá? Então, eu vou pegar 3/4 vezes 80. Pegando 3/4 vezes 80, dando 3 vezes 80, vai dar 240. Dividindo pela quantidade de filhotes, que é 4, tá? Você vai encontrar quanto? 60. Então, tá aqui letra D de dado. Eu teria aqui, então, tá? 60. Espera-se que o número de plantas com caju vermelho seja de, então, 60, letra D de dado. Tudo bem? Então, aqui é uma interpretação que a gente utilizou para responder a fundamentação dos trabalhos da primeira lei de Mendel. Olha esse outro aqui. Cruzando-se ervilhas verdes. Aqui ele já me deu, né, o par. Isso aqui é bacana, porque ele já está me dizendo aqui, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas. Percebo que a ervilha amarela aqui, ela é híbrida, ela é heterozigótica, ela não é pura. Ela poderia ser vezão, vezão. Mas aqui é vezão, vezinho. Então, quais são os descendentes dessa geração? Tá? Bom, eu estou utilizando aqui o próprio Paint, porque é até ruim de escrever com esse Paint, mas vamos ver se a gente consegue fazer esse resultado. Vou pegar aqui, eu vou pegar primeiro as sementes amarelas vezão, vezinho, tá? Eu estou utilizando 2 telas aqui para facilitar. Então, olha, vezão, vezinho. Peguei aqui as amarelas, tudo bem? Vezes, eu vou cruzar com as ervilhas verdes. Então, eu estou chamando de vezinho, vezinho. Aqui poderia ser, tá? Se a gente quisesse alterar aqui, didaticamente, eu poderia chamar esse vezinho, vezinho, se eu quisesse chamar, de azinho, azinho. Tudo bem? E eu poderia chamar esse vezão, vezinho, de azão. Olha, azão, azinho, tá? Poderia se chamar isso, mesma coisa. Fazendo cruzamento, pessoal, vamos fazer aqui uma tabela chamada de a tabela do quadro de Punnett. Deixa eu pegar aqui um marcador com um destaque bem mais forte. Vamos ver aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar uma tabelinha, tá? Eu até já fiz o pedido de uma mesa digitalizadora, mas não chegou. Na hora que chegar, vai facilitar a gente escrever aqui para ficar bem melhor. Tudo bem? Então, turma, olha, eu vou pegar aqui esse vezão, vezinho. Vou colocar aqui, ó, vezão e um vezinho. E aqui quem é que eu tenho? Somente recessivo, vezinho, vezinho. Vamos fazer agora cruzamento. Eu vou colocar aqui uma cor diferente para destacar. Deixa eu ver qual é que eu pego. Tá? Deixa eu ver se essa dá certo. Olha, aqui botei vezão, vezão. Tá? Ficou quase igual essa cor. Deixa eu pegar aqui. Aqui ficou vezão, vezão. Tá? Vezão, vezão. Aqui eu tenho aqui eu tenho vezão. Essa bem aqui é vezinho, né? Então deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar aqui. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba se confundindo mesmo, tá? Então vou pegar a caneta novamente. Ó, vezão. Deixa eu apagar aqui. Porque aqui ficou, pessoal, de 2 cores, né? Às vezes é melhor usar o A, porque o V a gente se confunde, tá? Vou pegar a caneta novamente. Vamos ver aqui uma cor. Vou pegar a cor preta, porque aí, se você já tiver feito esse cruzamento aí, você só confere. Então, ó, vezão, vezinho.
Aqui um Vzão, aqui um Vzinho. Então, o primeiro, eu vou ter um Vzão e um Vzinho, tá? Esse com esse. Agora eu vou cruzar esse Vzão, esse Vzinho com esse Vzinho aqui, ó. Vzinho, Vzinho. Agora eu vou cruzar esse aqui, tá? Eu vou cruzar esse aqui, esse Vzinho aqui, com ele mesmo. Vzinho, Vzinho. E esse outro aqui, Vzinho, Vzinho. Bom, se você quisesse usar assim, ó, Azão, Azinho, que é esse, com Azinho, 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 você também teria, só pegar esse com esse, ó, Azão, Azinho. Aqui você fica até melhor de visualizar, né? Esse aqui, ó, novamente com esse, Azão, Azinho. Aí agora quem sobrou? Esse de baixo. Então, Azinho com Azinho, Azinho com Azinho. E a última permutação, combinação, Azinho com Azinho. Bom, perceba que você encontrou 50% de um, 50% de sementes, tá? Amarelas e 50% de sementes verde. Tá uma bagunça aqui, mas foi o que nós encontramos. Então tá aqui, ficou a letra C, né? 50% de Vzão, Vzinho, ou seja, amarelas, e 50% de Vzinho, Vzinho verdes. Então, tá aqui, ao fazer o cruzamento, nós encontramos letra C. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem aqui. Considerando que numa espécie de gene Czão determina a cor da plumagem escura do seu alelo Czinho. Cor clara. Um indivíduo Czão, Czinho de cor escura é... Bom, então esse gene aqui, observe que ele é híbrido. Por que eu chamo de híbrido? Porque é diferente, você tem um Czão e um Czinho, tá? Eu tenho aqui um híbrido, tá? E esse híbrido, ele tem um gene recessivo portador. Por ser diferente, ele é um tipo de gene, tá? de par heterozigoto. Então, aqui seria heterozigoto. Então, o indivíduo Czão, Czinho é o que? Heterozigoto, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Tenho aqui. O sucesso dos experimentos de Mendel está diretamente ligado ao material escolhido, tá? Para a sua pesquisa. Ervilhas. Analise as alternativas abaixo e marque a única que não representa uma vantagem do uso dessa espécie, tá? Então, que característica eu tenho aqui que não fez parte do sucesso, para as vantagens do sucesso do trabalho de Mendel? Mendel utilizou sementes de fácil cultivo? Sim. As leguminosas foram um sucesso lá para os trabalhos de Mendel. O ciclo reprodutivo das ervilhas lá era curto? Sim, né, gente? Porque ele justamente, com semanas de observação, ele já tinha resultados. Possui muitas variedades? Sim, muitas variedades. Produz pouco descendentes? Será que ele conseguia fazer pouco descendente? Esse aqui já está estranho, né, gente? Facilidade de polinização artificial? Sim, porque ele fazia a polinização artificial. Porque ele mesmo autofecundava, por isso que é artificial. Então, seria quem, pessoal? A letra D, né? Porque ele não obtinha poucos descendentes, e sim muitos descendentes, tá? Mendel fez esses trabalhos pelo menos os 9 anos de sua vida, tá? Para poder, de fato, chegar aos resultados mais precisos e fazer as suas publicações. Porém, quando ele foi apresentar os seus resultados, não teve, na época, muita atenção da sociedade, da época científica, daquela sociedade que estava também buscando seus resultados. Dentro da literatura, dos trabalhos de Mendel, né, um pouco sobre a história dele, diz que Mendel acabou morrendo, né, inclusive
com bastante questões de condições financeiras, chegou a ficar mesmo na miséria, ele morreu muito pobre, e inclusive relatos na sua literatura diz que ele tinha depressão, e aproximadamente 15 a 20 anos depois de sua morte que os trabalhos de Mendel de fato foram reconhecidos e que Mendel ficou então famoso e recebeu o título de pai da genética, né? Isso depois de 15 a 20 anos depois de sua morte, que de fato foram reconhecer os seus trabalhos, tá? Bom, então pessoal, aqui a gente finaliza, tá, essa aula em relação à primeira lei de Mendel. Se você gostou, então dá um like para valorizar a nossa aula, e se você quiser, se inscreva no canal, tá? E até a próxima, foi um prazer, tchau, tchau. Quando você quiser, quando você tiver um tempo de rever novamente a aula, tranquilo, faça aos alunos aqui da SEDUC, que é a atividade que está postada lá no E-Class, atividade digital. Tchau, tchau. E agora vamos para a segunda lei de Mendel, tá?